Nossa, Lorena, depois que a gente vê toda essa estrutura que a gente montou do Hair Academy, passa um filme na nossa cabeça, Com né? certeza. Você lembra como que você começou? Me conta quais foram as suas maiores dificuldades para iniciar no transplante capilar. Ai, Thalita, acho que foram muitas dificuldades no começo. Primeiro porque eu não via uma referência. Acho que quando você tem uma referência de onde você quer chegar, você admira uma pessoa que chegou até lá, uma mulher, né, que fosse visionária. Eu não tinha essa referência no transplante. Eu conhecia várias mulheres de outras áreas, principalmente da área de injetáveis, que eu admirava muito. E eram minhas referências, mas na área do transplante não tinha. Eu só conhecia pessoas bem mais velhas, que entraram no transplante há muitos anos. Era um mercado extremamente fechado, na verdade ainda é, mas acho que o cenário mudou um pouco. Então, na época eu não tinha essa referência, então eu tinha muito receio de começar. Eu pensava, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir aprender? Eu vou conseguir ter uma carreira de sucesso na área do transplante? Então, acho que a minha principal dificuldade no começo foi realmente decidir que era isso que eu queria, olhar para aquele caminho, criar um foco e não pensar mais, sabe? Somente ir. Acho que você teve um peso muito grande, porque quando eu te encontrei, eu vi uma mulher que tinha a mesma idade, estava ali no mesmo momento de vida que eu, isso me deu uma força muito grande, acho que isso fez parte da nossa história também. E com certeza, eu acho que muitos médicos, né, no próprio curso ou pessoas que a gente conversa, eles têm muito medo de começar, eles acham que eles precisam começar com grandes cirurgias e que precisam dar um grande passo. Eu acho que o mais importante é a decisão de começar. O primeiro quilômetro ele é sempre mais difícil numa corrida, mas depois a coisa flui e as coisas acontecem. E para você, o que você considera que foi o mais difícil assim na sua carreira? Uma das minhas maiores dificuldades foi a entrega do conhecimento, né? Então, eu tive muita dificuldade quando eu comecei a estudar a parte clínica. Tricologia, a gente tem mais informação, até mais publicação e livros com todo esse conteúdo, mas realmente eram poucos colegas que realmente queriam ensinar e explicar para você ali a dica de ouro do transplante, né? E você também é uma referência para mim no transplante capilar. Eu acho que o nosso encontro foi algo realmente muito incrível, que me deu forças para continuar. A gente estava na mesma fase, então fomos para uma cidade construir uma clínica e uma equipe ali do zero. E essa questão muito forte que o transplante capilar é uma área de senhores, de médicos, né, mais velhos. Então eu lembro algo que me chateou muito no começo, foi um colega falar para mim que eu não tinha perfil de médico do transplante capilar, como né? Se tivesse um rótulo, Exatamente, né? que quando as referências do transplante, quando eu nasci, as referências do transplante capilar já estavam operando. Algo que hoje a gente sabe que é totalmente inadequado, porque a técnica FUI é muito recente aqui no Brasil, então muitos médicos novos, assim como nós, né, jovens ali antes dos 40, têm sim uma excelente habilidade cirúrgica e hoje são referências, né, no Brasil todo. Então eu tive muita dificuldade de encontrar conteúdo e conteúdo realmente de qualidade e alguém disposto a me ensinar o caminho que eu devesse trilhar e a falta de uma figura que realmente fosse a minha referência. E você comentou sobre críticas, né? Você acha que você enfrentou muitas críticas no seu começo ou acha que ainda enfrenta? Você acha que, não só por ser mulher, né? Nem quero entrar nesse mérito, mas você sente alguma dificuldade, assim? Você acha que ainda há uma crítica de algumas pessoas? Ou, sei lá, tem algum hater? Não sei, até uma coisa que eu nunca te perguntei. Você tem alguém que você... Ou alguém ou sofre esse tipo de crítica? Algo que chega a te incomodar ou não incomoda? Como você lidar com isso? Acho que com certeza, a partir do momento que a gente se expõe, né, e atualmente o médico que ele se expõe ali nas redes sociais, a gente se abre a críticas, né? O mercado da medicina, ele mudou muito. Então, hoje o paciente, ele quer conhecer você até mesmo antes de passar pela consulta. Então, a gente precisa se expor nas redes sociais, se posicionar. Eu acho que isso é muito importante, até para você
passar uma autoridade, né, no transplante capilar, mas com certeza, infelizmente eu tenho infelizmente ou felizmente, porque as críticas só não fazem crescer. Eu acho que a gente sempre tem que ver... que se destaca vai ser martelado? Com certeza. E eu acho que a martelada é algo que impulsiona depois a gente para cima e só faz com que a gente cresça. Eu sempre procuro ver o lado positivo de tudo que acontece. Nossa, eu tive essa crítica, realmente, o que eu posso melhorar, o que eu posso tirar de melhor dessa situação, o que eu posso crescer. Então, com certeza, aí, ao longo dessa jornada do transplante, da tricologia, a gente teve, sim, muitos tropeços, muitas quedas, mas depois a gente deu a volta por cima e conseguiu alcançar voos maiores, digamos assim. E para você, como que você consegue lidar com as críticas, Lorena? Me conta. Assim, é engraçado que quando a gente pensa em crítica, tem diferenças, né? De críticas construtivas e que realmente você vê que a pessoa vem para te trazer uma melhora. Eu sempre falo que hoje o meu paciente, ele que movimenta o meu negócio. Então, acatar as sugestões de um paciente que passou pela experiência do transplante, muitas coisas eu fui até modificando com o passar do tempo, acatando essas sugestões. A gente sempre faz esses feedbacks com os pacientes, porque eles fazem parte do nosso negócio. Então, essas críticas construtivas eu considero extremamente benéficas e eu acho que elas são muito bem-vindas, tanto de colegas alunos, quanto os pacientes. Agora tem as críticas negativas, e aí eu acho que essas dizem muito mais sobre quem está fazendo a crítica do que sobre nós, né? Então, eu procuro ver dessa forma, eu fico até com dó quando uma pessoa vem fazer uma crítica que seja destrutiva ou desagradável, porque realmente isso diz muito mais sobre a pessoa, sobre a frustração dela, né, na carreira dela, do que sobre nós. Então eu tento lidar dessa forma, eu acho que não tem por que ficar devolvendo a altura, a gente não precisa disso, mas... tá aí, e quanto mais você se expõe, mais você vai sofrer críticas, acho que isso faz parte. Eu não considero que a gente tenha um hater, assim, ou eu também, não, acho que não, mas sempre tem aquelas pessoas mais desagradáveis ali. E eu acho que isso também só impulsiona, só faz a gente perceber que está no caminho certo, né, que está tendo alguma mudança, e toda vez que a gente propõe uma mudança de padrão também. Então, isso eu senti muito quando a gente começou, meninas mais jovens nesse mercado, querendo ou não, chama atenção, né? Mas eu acho que a gente mostrando o conhecimento e mostrando que a nossa entrega é genuína e que não tem essa competição, que existe só pessoas querendo ser verdadeiras e querendo entregar um conteúdo, eu acho que daí perde o porquê do hater ficar ali tentando criticar, e eu acho que isso acaba até diminuindo a energia dessas críticas. Com certeza. E algo que você falou, né, sobre a questão da gestão, né, do seu negócio, que realmente os pacientes, eles são ali os nossos maiores incentivadores, né, e maiores críticos. E eu queria saber de você, porque para mim foi uma grande dificuldade que eu tive no começo também, de entender a minha clínica, o meu consultório como uma empresa, como um negócio. Então, como que você lida com isso? Quem te ajuda? Como que funciona também essa parte da gestão na sua clínica? Bom, hoje nós somos em 14 pessoas na clínica, então uma das minhas maiores dificuldades diárias, eu falo que não é executar o transplante capilar, e sim gerir pessoas, gerir um negócio, e eu acho muito importante o médico que está começando, nem que ele seja único, nem que esteja só ele ali, que ele não tenha uma equipe ainda de apoio, mas que ele já enxergue o negócio dele como uma empresa. Eu acho que isso fez muita diferença na minha carreira, porque desde que eu comecei eu já visualizava como empresa, fazendo tudo de forma intuitiva, às vezes errando muito na precificação, esquecia de considerar coisas que eu preciso precificar. Um café da clínica que você vai oferecer tem um custo, a energia da clínica, sua hora-sala, uma máquina que você usa, e aí quando você tem equipe, tem que contabilizar salário de equipe, e isso eu não tinha a menor noção, então eu fazia tudo de forma intuitiva, eu fazia uma pesquisa de mercado, via quantas pessoas estavam cobrando e decidia o meu preço. E aí depois, mais pra frente, eu fui vendo o quanto era complexo tudo isso, e até você saber o porquê do seu valor, faz com que você crie até mais
mas confiança para você apresentar o seu orçamento para o seu paciente, porque você sabe que tem tanto custo envolvido ali e que aquilo tem aquele valor por vários outros motivos. Então, hoje, para mim, a minha maior dificuldade é a gestão de pessoas. Nós somos em bastante pessoas na clínica e cada hora é um problema que a gente tem que lidar, mas problemas são muito bons e são bem-vindos, mas eu acho que é isso, a minha maior dificuldade é até o que eu busco hoje, me aperfeiçoar nessa parte de gerir pessoas, de ser líder. Principalmente feedbacks, como dar esses feedbacks sem ser uma pessoa opressora, então é uma coisa que eu busco muito me especializar. E hoje, graças a Deus, eu tenho o apoio do meu marido, que é o gestor hoje da clínica, então isso tirou um peso de mim quando ele entrou para auxiliar ali, ele veio só para somar. Então, para mim foi muito importante ter esse apoio, acho que para você também, né? Como que é para você? Então, para mim, eu já, ao contrário de você, no início, eu não tinha já essa visão muito clara de empresa, então eu fui percebendo isso aos poucos, né? Cada momento eu acho que meu crescimento, graças a Deus, foi muito rápido, então eu não dei conta, não me dava conta de tudo que estava acontecendo ali, eu nem me organizava muito quanto a custo, quanto a faturamento, e graças a Deus, né, o meu marido realmente, atualmente ele é o gestor da clínica também, e de toda a equipe, uma equipe grande, também de 14 profissionais, e sem a ajuda dele eu não imagino como seria. E aí sim, já que agora nós somos grandes, assim como ele fala, né, nós temos que pensar grande e fazer uma empresa de maneira realmente organizada. Então ele se especializou, ele fez vários cursos, MBAs para realmente tá ali muito capacitado para tomar conta de toda essa parte de gestão e de finanças na clínica também, que graças a Deus eu falo que depois que ele assumiu essa parte, o nosso crescimento assim foi exponencial. E a gente precisa, né, dessa ajuda e também pensar fora da caixa. Eu acho que a gente fica muito focado ali no assunto de medicina e nós somos muito focados, nossos alunos ficam perplexos da quantidade de revisão bibliográfica que a gente faz para fazer cada aula, nós somos muito acadêmicas, mas a gente também tem que arrumar tempo para estudar liderança, gestão de pessoas, mindset, storytelling, então assim, vários termos, marketing, por que não? Então a gente precisa realmente se diferenciar em todos os âmbitos das nossas vidas. A medicina é só um pedacinho, né, de tudo. Exatamente, não pode ser ali o único assunto que você estuda, né? E a partir do momento que eu abri mais a minha mente, eu acho que até meu raciocínio mudou. Eu acho que até para medicina, então você começa a ver tudo de maneira mais clara a partir do momento que você sai ali da caixinha. Porque residência, né, nós fizemos residências, tiramos nosso título de especialista, então a gente foi treinada para continuar ali no efeito manada, né? Primeiro você se forma, faz uma residência, faz seu título, mestrado, doutorado, mas a gente tem que abrir também, e isso tem total valor, mas você também tem que investir as suas áreas do conhecimento, para, por exemplo, gestão de pessoas, marketing, como que você vai organizar a sua clínica, a parte financeira, você não tem menor noção, eu não tinha a menor noção sobre imposto, processos de clínica, jornada do paciente, então realmente foram passos que eu tive que ter ali a ajuda do meu esposo e eu também tive que aprender junto com ele alguns desses processos. Muita gente acha que aprender tudo isso é para ganhar dinheiro, só com essa visão pequena da coisa, né? E é claro que o faturamento está envolvido em tudo isso, quando a gente consegue entregar um trabalho de excelência, isso vai ter um retorno natural, mas quando você pensa fora da caixa, quando você abre a janela, você enxerga um oceano azul a ser explorado e você começa a melhorar os seus processos internos de forma que aquilo fique medular dentro da sua clínica. Então o seu atendimento se torna de excelência, o paciente entra ali e sai completamente satisfeito porque a jornada dele dentro da clínica, aquela experiência Disney realmente aconteceu. E você consegue entregar um excelente trabalho também, porque até os processos cirúrgicos você começa a deixar aquilo sistematizado
para que funcione da melhor forma. Então, eu nunca me esqueço, as primeiras cirurgias demoravam horas para fazer pequenos procedimentos, né, poucas unidades foliculares, e hoje a gente faz mega sessão de rotina num tempo muito mais curto, mas porque a gente soube estabelecer processo. E todo esse conhecimento externo ao transplante possibilitou que a gente formasse até os processos dentro do transplante, né, dentro da nossa rotina. E falando de mercado, até que a gente entrou nesse assunto, esse mercado, você acha que em algum momento o mercado do transplante vai ficar saturado? Qual que é a sua impressão em relação à concorrência? Você enxerga a concorrência com uma visão ruim? Como que você vê tudo isso? E até uma dúvida dos nossos alunos e médicos que estão entrando, essa insegurança, né? Será que eu entro? Será que não vai saturar? Então, será que não vai virar o universo da estética? Como que você enxerga isso? Bom, eu acho que quando o oceano enche, os barcos sobem todos juntos, né? Então, eu vejo que esse aumento, né, do mercado, aumento do desejo dos pacientes, homens e mulheres, é algo também que tem aumentado muito, de realizar uma restauração capilar. Isso é bom para todo mundo, né? Então eu nunca vi a concorrência como algo negativo, né? Tenho uma boa relação, inclusive, com meus colegas, nem falo concorrentes, colegas que realizam também na minha região. Então, nós somos muitas vezes indagadas no curso: nossa, mas vocês não acham que vocês estão abrindo concorrência, ensinando, vocês entregam tudo no curso? Então, jamais. Eu acho que é algo que a gente só nos referencia ainda mais, e eu acho que a gente não tem que ficar olhando para a concorrência. Se você ficar competindo muito ali com quem está do lado, você fica também um pouco cega, você só repara o que o outro está fazendo. Acho que você tem que ver em você, você tem que olhar para frente, para o alto, o que você pode melhorar, o que você pode inovar. Eu acho que sempre quem está inovando, buscando novas ideias, novos objetivos, ali vai sempre sair na frente, e a gente sempre tem que procurar se diferenciar. Inclusive, algo que você estava falando sobre a questão do conhecimento, né? E nós nunca economizamos, né? Em busca de conhecimento. A gente brinca que nós somos ratas de congresso internacionais, porque aqui no Brasil também, mas infelizmente nessa área capilar a gente vê uma certa entrave, um certo atraso. Então, a gente sempre investiu muito na nossa carreira, desde o final da residência, né, Lorena? Então, eu acho que isso também foi um grande diferencial. Então, às vezes, a gente vê que muitos colegas, mas esse investimento é muito caro, às vezes um curso, ou uma assessoria de marketing, uma assessoria de gestão, porque nem todo mundo, às vezes, tem a oportunidade do marido estar ali ajudando na clínica, na gestão, mas que vai ser importante, sim. Acho que você tem que ver a longo prazo o que aquele investimento em conhecimento, em melhorias, vai te trazer no futuro. Então, muitas pessoas, muitos colegas perdem essa oportunidade de crescer por medo de um alto custo inicial. Não, essa questão que você falou de olhar para o lado, isso é muito forte nas pessoas, né? E eu acho que às vezes elas acabam tropeçando por olhar para o lado demais, se inibindo ali de alguma forma. Então, se fosse para deixar aqui uma dica, olhem para a história de vocês e caminhem ali olhando para o que você está construindo, um passo de cada vez, que aí acho que a caminhada fica longa e a história fica muito bonita. E sobre essa questão, né, de gerar concorrência, até perguntaram pra gente no primeiro, não lembro se foi no primeiro ou no segundo hands-on, vocês têm certeza que vocês querem fazer isso? Porque vocês estão abrindo tudo, a gente abre até processo de clínica, tudo ali dentro. E a gente falou assim, a gente tem certeza, porque se a gente estiver nivelando o conhecimento por cima, a gente vai estar formando médicos que estão nivelados por cima. E aí aquela concorrência que está começando, e a gente até vê muitas coisas horríveis acontecendo ali dentro do mercado do transplante, mas porque as pessoas não sabem o que estão fazendo, não estão buscando conhecimento, não estão investindo nas suas carreiras. Isso é muito importante, a gente nunca deixou de investir nas nossas carreiras e está o tempo todo buscando conhecimento em todas as áreas, incluindo a área da tricologia e a área do transplante, mas também outras áreas para realmente ampliar essa mente. Então, eu também vejo a concorrência como algo muito positivo e, como você costuma falar, o transplante capilar ele é um oceano azul e é um mergulho de cilindro ali, né? Então, tem muito a ser explorado, é um universo assim, que me apaixona a cada dia. Com certeza. Se a gente for parar para pensar, metade dos homens da população masculina vai ter algum grau de calvície e 30% a 40% das mulheres também. Então, eu acho que demanda
sempre vai ter. E não é um procedimento, né? A pessoa não vai fazer um procedimento na vida e nunca mais vai fazer. Ela vai ficar acompanhando ali na sua clínica, ela vai fazer outros tratamentos, depois ela vai fazer uma segunda sessão com você, então sempre, e vai te indicar várias outras pessoas, então sempre vai ter, né? E além do transplante ser esse oceano azul, nem diria que seria só essa questão da demanda, mas é uma especialidade que eu vejo muito bonita, muito enriquecedora, o quanto que esse paciente, ele volta depois de 6 a 12 meses grato, né? Pelo bom serviço ali prestado, pela excelência do trabalho que a gente proporcionou a esse paciente. Então, é um brilho no olhar que eu não via antes em outras áreas, né, da dermatologia no qual eu praticava. Então, foi algo que me encantou muito e me fez mergulhar de cabeça, de cilindro nesse oceano azul. Eu acho que você também. Com certeza. E se fosse para você deixar um recado aí para o pessoal que está começando, uma mensagem incentivadora, o que você falaria agora? Bom, eu acho que primeiro invistam em conhecimento, se aprofundem realmente, escolham realmente a área que vocês querem seguir, se for a do transplante capilar, e que procurem pessoas profissionais que realmente sejam referência para vocês, que vão ser ali seus mentores, e que invistam na sua carreira de verdade, mas que não foque também só no conhecimento médico. Abra o leque. Pense fora da caixa, não fique olhando e criticando o colega do lado. Ganhe esse tempo de crítica ao próximo, mas investindo em você e vendo o que você pode melhorar. Se autoconheça e se autocritique também, que assim a gente consegue crescer mais rápido. Maravilha, eu acho que se desenvolver tanto pessoalmente quanto profissionalmente, na verdade a profissão acaba sendo uma consequência do seu desenvolvimento, né? Quando você começa a crescer e buscar mais conhecimento, você só se torna um profissional melhor, uma mulher melhor, uma mãe melhor, um pai melhor, enfim. Então acho que era isso a mensagem que a gente queria passar, e também que o transplante, ele não é só execução, né? Tem muitas coisas por trás do transplante, então conheçam o transplante como um todo, não só as outras áreas, mas assim, o transplante mesmo, não vejam ele como um ato de execução, uma coisa técnica, e sim como algo que tem muito conhecimento por trás. E não é tão simples assim, mas tem que começar e tem que dar o primeiro passo, né? Com certeza, não demorem para dar o primeiro passo para investir na carreira de vocês. Bom, Lorena, acho que foi uma conversa muito especial. Você, uma amiga muito especial, muito querida, que eu admiro muito, ser uma referência para mim. Obrigada, acho que foi muito emocionante essa conversa que a gente teve aqui, vai ajudar muito os outros colegas. Obrigada a você, Thalita, você também é uma referência, te admiro demais e tamo junto aí. Gente, eu vou chorar de verdade aqui na entrevista.